Você já aprendeu com videogame? Eu já! Hoje aqui no Start Games vamos ver os jogos que ensinam no aspecto histórico, além de regiões e lugares que temos uma imersão incrível, nos fazendo aprender sobre novas culturas, costumes e muito mais. Onde você realmente se transporta para aquela situação específica. Lembrando que tem muitas histórias aqui que não se tratam exatamente da história que aconteceu realmente, mas os personagens que estão ali e muitas situações assim são reais e são inspiradas exatamente no que aconteceu no passado, enfim, nos costumes, regiões e etc. Quanto à minha família, meus amigos, tenho que saber que ninguém vai... Se tiver algum professor de história aqui, não me xingue antes de ver o vídeo inteiro, porque você vai ver muitas coisas legais. E quem não sabe nada de história tem que estar aqui também para aprender mais. E principalmente mostrando nesse vídeo que games podem ensinar sim de uma forma muito divertida e descontraída, fazendo com que a gente tenha mais interesse por aquelas culturas, lugares e a porra toda. E antes de mais nada, não esqueça de dar o like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal. Se quiser fazer qualquer contribuição, tem meu Pix aqui embaixo. E se não gostar, depois do final do vídeo me deslaqueia, me manda pra puta que pariu. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Will, esse é Start Games, hoje falando então no ensinamento dos games, nas histórias, nas culturas, nos lugares que a gente se sente imerso. Obviamente vou falar de alguns exemplos aqui e começando já, sem enrolação, já falando do primeiro game, que é o Assassin's Creed Odyssey. Um dos primeiros games que me fez interessar pela Grécia Antiga, que é um game incrível que nos faz conversar com Sócrates, Alcebiades, personagens que realmente existiram na história. Além de mostrar pra gente seres como Medusa, Minotauro e diversos lugares lindos que tem na Grécia. E até hoje tem muitos lugares que nós podemos ver a comparação aí, como vemos nesse vídeo, onde mostra a relação dos lugares, como ele era e como ele foi tratado no game. Ou na realidade, como ele é hoje em dia, porque muitos desses lugares, principalmente da Grécia, onde eu vou mostrar aqui, tiveram grandes transformações com o tempo. Então a Ubisoft fez algo que foi muito legal de fazer como mais ou menos deveria ser na época. Outro fator muito interessante são as arquiteturas das casas próximas ali onde você interage no game, a moeda local também, que é algo que a gente aprende no game, os outros detalhes, a vestimenta das pessoas, alguns costumes que eram da época mesmo. O Assassin's Creed Odyssey também a gente não pode esquecer das crenças deles e de alguns deuses que são retratados em alguns momentos, as estátuas, e não esquecendo do grande Poseidon, o rei dos mares, estátua, e pode pegar até o tridente de Poseidon, então é algo que pode nos aproximar a esse tipo de crença também na época do Assassin's Creed Odyssey. Outro game que foi o sucessor de Odyssey, mas que eu tenho muita vontade de falar aqui sobre uma cultura que está muito popular ainda nos dias de hoje por causa de série, e a Ubisoft soube fazer isso também na época certa, que é o Assassin's Creed Valhalla. Esse game mostrou pra gente a respeito dos vikings, onde você controla Eivor ou a Eivor, que são os protagonistas que você pode escolher entre homem e mulher, e vemos além de suas roupas, aparências, tatuagens, estilos de tatuagens, temos muito no game como eles se comportavam. Na história nós temos os vikings como bárbaros, como os caras que invadiram vários lugares, como vândalos, assim como a gente vê um pouco dos gauleses da parte da Gália, antiga Gália, no caso a França. No game mostra pra gente como os vikings eram unidos, a maioria deles invadiam em grupo. Além disso mostra também a questão de que os guerreiros, os vikings, tinham mulheres também que lutavam ali, que não era uma coisa tão comum na época, e nos vikings era algo normal ter as mulheres como guerreiras ali que lutavam no meio dos homens. Então muita festa, muita comida, cerveja pra caramba, e algo que o jogo retrata muito bem, que é algo, até pode-se dizer, clichê dos vikings, as festas que eles faziam, mas é interessante essa parte de imersão assim da família viking. Fora isso, o game mostra dos vikings que saem da Noruega e vão para outros lugares, como Irlanda e no caso principal aí do game, da parte principal do game, é a Inglaterra, saindo de sua origem da Escandinava, retratado no game com a Noruega, que haviam mais outros locais que os vikings saíram também e foram se espalhando pelo resto da Europa.
Outra coisa que mostra muito interessante é o transporte deles, que é chamado Drakkar, que são esses barcos aí muito bonitos, estilosos aí que os vikings usavam. Além dos seus assentamentos, que são essa espécie de galpão onde eles faziam as festas deles, e tinha alguns quartos aí dos principais, e era o assentamento, na realidade, era um local aí onde eles acabavam vivendo a maior parte do tempo. Além disso, as suas armas mais usadas. Outra coisa muito interessante em Assassin's Creed Valhalla é a mitologia nórdica. Também é retratado no game, que é a mitologia onde era exatamente a crença dos vikings. E agora, falando da mitologia nórdica, eu tenho que falar de outro jogo que também é muito importante para explicar o que é essa mitologia, que é algo que a gente vê em filmes e coisas, e eu acho que nesse game específico foi tratado com maestria, que é God of War, tanto 2018 quanto God of War Ragnarok. Se você quer se interessar um pouquinho mais sobre mitologia nórdica, esses são os games perfeitos para você entender um pouco, mesmo que Kratos não faça parte da mitologia. Temos algo que fortalece muito esse vínculo e mostra muitas características de cada um desses deuses. Além das runas que fazem parte das crenças da mitologia nórdica e todas as leituras que aparecem durante a gameplay, você tem que ler algumas coisas que são na escrita da mitologia nórdica, que é algo que nos deixa muito imersivo naqueles costumes. Outra coisa muito interessante que tem em God of War, no caso do God of War Ragnarok, são os 9 reinos da mitologia. Então, todos eles têm as suas características que podemos viajar durante as campanhas e se aprofundar cada vez mais. A característica dos personagens também retratada, como a Freya, como Thor, que é filho de Odin, dado como o Rei do Trovão, que é um dos mais populares, que a gente vê em filmes da Marvel, por exemplo, mas ali é muito mais bem tratado, o mais profundo mesmo. Ymir, que é o mais sábio dos deuses nórdicos, Sif, esposa de Thor, mãe de Trude, que foi mãe de outros filhos também, mas aí no God of War a gente conhece a Trude. E o Odin, que foi incrivelmente representado, uma das melhores aparências e interpretações de Odin, na minha opinião, que é o deus da guerra. Além de vários animais, como Skull e Hait, que segue o Sol e a Lua, e o lobo Fenrir, que é o lobo do personagem Atreus do game. Agora, o game que eu botei como thumbnail, que é um dos games mais incríveis de todos os tempos para mim, é o jogo Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima deixa imersivos os costumes que retratam do Japão de uma forma nunca vista. Inclusive, posso fazer um vídeo só falando sobre esse game em outra hora se vocês quiserem, então só escreva aqui nos comentários. O game se passa na época do Japão feudal, na invasão mongol. Era o propósito dos mongóis ampliar suas terras, invadir e matar todo mundo. Ghost of Tsushima, as ilhas tratadas é Tsushima e depois na DLC Iki, na ilha de Iki. São duas ilhas que realmente foram invadidas pelos mongóis. No game temos o personagem Kutokan. Não era o nome do líder na realidade, o nome real dele era Kublai Khan, mas ele dá pra ver uma semelhança entre os personagens. Além disso, temos uma história falando a respeito dos samurais, que o game foi apresentado pelo Jin Sakai e seu tio, mostrando a invasão mongol, suas armas dos mongóis, como as primeiras bombas que foram feitas usadas pelos mongóis. Na realidade, eles eram tipo bombas explosivas, bazucas, assim, de uma forma muito mais rústica, mas que já funcionava na época e infelizmente matou muita gente. Ghost of Tsushima se trata de Jin Sakai, que é representado como um samurai que virou fantasma por atacar não na honra e atacar pelas costas, mas ele é bem representado por um tsunami que acabou impedindo a invasão mongol à grande ilha, conhecida o Japão em si, a parte grande do Japão, que é exatamente retratada nesse desenho aqui. Se você pode ver, esse desenho aqui é o desenho em homenagem a essa grande onda, esse tsunami que derrubou os barcos aí dos mongóis. Nesse game conhecemos muito mais o que é os costumes e a lei dos samurais, ver o que é a honra de um samurai. Eles são tratados como heróis na época para o Japão, diferente dos ninjas, que a gente sabe que era mais mal visto na história. Entre os animais tratados do game temos a raposa Inari, que é a raposa que Jin segue
e tem um significado muito interessante de uma raposa sagrada. Os pássaros, os ursos, os lobos, os macacos, tudo são animais que realmente vivem nesses locais, inclusive eles usaram o próprio som dos animais nos próprios locais mesmo para fazer essa captura para o game, então é algo muito interessante que deixa a gente mais imerso ainda. Os cumprimentos usados no game, o povo dos monges, que também são retratados de uma forma sensacional, santuários shintoístas, diversos lugares, além das comidas, arroz, saquê, que também é muito comentado durante a campanha. O Ghost of Tsushima mostra um Japão feudal como nunca tinha sido tratado antes, onde a gente consegue se sentir no Japão de uma forma muito interessante, mostrando vários templos que realmente existem no Japão, além de fazer poesias e coisas que contemplam tudo isso. E a gente até pode tomar um banho pelado numa aguinha quente, que é algo que todo ser humano deveria fazer. Então é isso aí, pessoal. Hoje eu falei dos games que nos ensinam. Trouxe alguns exemplos que acho que são muito legais. E se você tiver mais ideia de alguns outros games, fale aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos como esse aí, falando dos games que vocês trouxerem aqui nos comentários. Mas daí tem que comentar aqui para eu poder fazer o vídeo. Não esqueça de dar o like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal se não for inscrito. É muito importante que vocês se inscrevam, ative o sininho das notificações, me ajude no canal e dê o like. E se quiser fazer qualquer coisa, tem meu Pix aqui embaixo. Muito obrigado até agora, nos vemos na próxima e falou!